Olá pessoal, Prof. Mari de Matemática e voltamos para continuar o estudo das potências e raízes. Na aula de hoje vamos fazer a correção de uma atividade de casa que deixamos para vocês desenvolver e aplicar lá das páginas 125 e 126 e na sequência vamos estudar radiciação. Vamos estudar nessa aula também a resolução de alguns exercícios e números quadrados perfeitos, tá legal? Vamos lá? Então, começamos aqui pela atividade de casa que ficou para vocês. Mostra lá na página 125 um texto sobre como as bactérias se reproduzem, explicando ali o processo. E na página 126 mostra um exemplo, né, da quantidade de bactérias em virtude do tempo, em relação ao tempo, tá? E mostra essa tabela, né, para mostrar essa relação entre o tempo e a quantidade de bactérias. Aqui a gente tem um esquema, né, através de um desenho bem interessante, né, ó, a cada 20 minutos, aqui está mostrando que ela vai dobrando, né, a quantidade de bactérias. E aí ele diz assim, agora é com você. Sabendo que as bactérias dividem-se a cada 20 minutos, quantas bactérias existirão depois de 2 horas e 40 minutos? Bem, primeiro a gente tem que ver quantos minutos dá 2 horas e 40 minutos, né? Então, primeiro a gente coloca lá 2 horas e 40 minutos. Bom, 2 horas e 40 minutos. Aí a gente tem que lembrar assim, bom, cada hora 60 minutos. Então, em 2 horas eu vou ter 60 mais 60. Só que eu ainda tenho mais 40 minutos. Então, a gente vai ter 120 mais 40, 160 minutos aqui nesse período de 2 horas e 40 minutos. Bom, se é a cada 20 minutos que elas se reproduzem, então a gente tem que ver quantas vezes o 20 minutos cabe dentro do 160. Então, a gente faria aí uma divisão. 160 divididos por 20, que vai dar o resultado 8. Bom, então, 20 minutos cabe 8 vezes dentro do 160. Então, nós percebemos que vão acontecer várias divisões aí dessas bactérias. Vão se dividir várias vezes, 8 vezes. Então, para resolver esse cálculo, a gente vai usar a potenciação. Então, vai colocar lá 2 elevado ao expoente 8, né? A gente vai seguir aquele esquema que a gente vê lá na tabela, nessa mesma página 126, tá? 2 elevado ao expoente 8, que dá um resultado 256. Este é o resultado da quantidade de bactérias nesse período de 2 horas e 40 minutos. Beleza? Muito bem. Então, fechamos com isso o assunto de potenciação e agora a gente vai iniciar a radiciação, que está aí nessa página 126, tá, pessoal? Então, radiciação com números naturais. Aqui ele está mostrando o exemplo de um terreno. Vamos imaginar que é um terreno quadrado e a área desse terreno, ó, é 100 metros quadrados, tá? A ideia é que o dono desse terreno vai colocar um portão na parte da frente do terreno. Então, vamos imaginar que a frente do terreno fique aqui. E ele vai colocar um portão aqui nessa frente do terreno. Só que ele precisa descobrir qual é a largura. Ele não tem essa medida, ele só tem a área desse terreno. E ele não está lá para fazer essa medição agora. Então, com base no valor da área e aprendendo sobre radiciação, a gente consegue resolver esse problema aí do João, que é o dono do terreno, tá? Bom, o que é a radiciação? Já voltamos aqui, hein, para ver qual é o tamanho dessa frente, desse terreno dele. Bom, aqui no livro de vocês, na página 126, traz uma definição sobre radiciação. E o que é importante aqui, ó? A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, quando a gente, por exemplo, pensa assim, ó, 2 elevado ao quadrado, a gente lembra que é 2 vezes 2, que dá 4. Como que eu digo que a radiciação é a operação inversa da potenciação? Quando eu vou calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2.
Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. Um número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado que está dentro da raiz, ou dentro da raiz, né? Então, a gente vê que o símbolo da radiciação é este aqui, tá? Como está expresso aí, como a professora escreveu aqui para vocês. Então, se a gente pensar em raiz quadrada de 9, eu tenho que pensar aqui em um número que vezes ele mesmo dá 9. Então, 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Vou colocar mais um exemplo aqui. 25. Raiz quadrada de 25. É um número que vezes ele mesmo dá o resultado que está aqui dentro. 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Por isso nós dizemos que a radiciação é a operação inversa da potenciação, tá? É bem interessante que nessa página ainda mostra lá, ó, para saber mais. E ele mostra quando esse símbolo de raiz quadrada foi usado pela primeira vez e quem fez isso pela primeira vez. Depois dá uma lida lá, você vai achar interessante, tá legal? Muito bem. E quais são as nomenclaturas? Já que a gente viu nomenclatura para adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, na raiz quadrada a gente também tem as nomenclaturas. E aí nós temos lá o radical, que é esse símbolo aqui que nós usamos para radiciação. Índice do radical. Gente, ó, aqui tem, nesse caso aqui nós não temos nada, nenhum valor. Sempre que nós não temos nada neste espaço, é sempre raiz quadrada, mas a gente não indica com o número 2, que é a raiz quadrada, mas ele é sempre raiz quadrada. Quando mudar, por exemplo, quando a gente tiver uma raiz cúbica, aí a gente vai indicar 3, para você diferenciar que não é raiz quadrada. Então, quando não tiver nada no índice, é 2. E quando tiver um número, aí a gente vai indicar para vocês, tá legal? Radicando é o número do qual será extraído a raiz e a raiz é o resultado. Então, 2 é a raiz. 2 é a raiz. E aí, o radicando é o número que vai ser extraído da raiz. O 4 é o radicando. Tá? E qual é o índice desse radical? Bom, aí o índice não tem, então é 2. Então vamos lá, continuando. Aqui temos alguns exemplos para vocês, tá? Aqui já estamos na página 127 do livro, tá, gente? 127. Então nós temos lá alguns exemplos. Raiz quadrada de 16. E aí, por que eu falei raiz quadrada? Porque não tem índice essa raiz. Então, quando não tem, é raiz quadrada. Olha como nós lemos? Raiz quadrada de 16. E o resultado da raiz quadrada é 4. Olha, por quê? Porque 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá o resultado, que é 16. Olha aqui um exemplo de raiz cúbica. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Porque se eu fizer 2 elevado a este valor, que é o 3, já que é raiz cúbica, vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, que é o número que está lá dentro. Tá? Mesma coisa aqui, 4 elevado a este índice. Não tem índice, então é 2. 4 elevado ao quadrado é 16. Tá? Então, a gente sempre tem que tentar descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado da raiz. Quando for raiz cúbica, aí eu tenho que multiplicar ele 3 vezes. Tá? Não podemos esquecer desta situação. Tá? Muito bem. Agora, olha lá sobre o terreno de João. Lá no terreno de João, que a gente lembra que as medidas lá era um terreno quadrado. Era um terreno quadrado. E que as medidas, ele dava que a área era 100 metros quadrados e ele precisava saber a medida da frente do terreno.
Então, eu preciso saber, já que é um quadrado, qual a principal característica de um quadrado? Os dois lados, ou os quatro lados, melhor dizendo, têm a mesma medida. Então, se esse lado mede L, esse também vai medir L, e esse mede L, e esse mede L. Agora, eu tenho que lembrar que número vezes ele mesmo, porque área é igual a L vezes L. Então, que número vezes ele mesmo dá o resultado da área? Quanto vale a área? 100. Então, que número vezes ele mesmo dá 100? 10. 10 vezes 10 é 100. Ou seja, a frente deste terreno, então, mede 10 metros. Né? Cada lado deste terreno mede 10 metros. Tá legal? Muito bem. Continuando. Calcule as raízes a seguir. Então, nós temos aqui alguns exercícios. Se você quiser resolver antes os exercícios da professora, dá uma pausa no vídeo, faz os exercícios, depois você volta para resolver. Tá legal? Então, questão número 1 da página 127. Diz assim, raiz de 16. Então, eu tenho que lembrar um número que eu vou colocar aqui, que elevado a esse índice dá o resultado 16. Então, a gente pode pensar um número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado 16. Então, a gente lembra que 4 vezes 4 dá 16, que é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado, tá? Muito bem. Próxima questão, letra B. Raiz quadrada de 25. Percebam que não tem índice essa raiz, então é 2, raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Vamos lá. Letra C. Raiz quadrada de 49. Um número que multiplicado por ele mesmo dá 49. 7. Por quê? 7 vezes 7, 49. Letra D. 144. Um número que vezes ele mesmo dá 144. Bom, 10 vezes 10 dá 100. Então, tem que ser um número maior que 10. Então, vai ser 12. 12 vezes 12, 144. Tá? Vamos lá. Agora, nós temos aqui uma tabela. E ele pede para que a gente preencha essa tabela. Bom, vamos primeiro perceber qual é o padrão dessa tabela. Aqui mostra assim, ó, raiz quadrada de 169 dá 13. Por quê? Porque 13 elevado ao quadrado dá 169. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 elevado ao quadrado dá 9. Tá? Então, assim que a gente vai preenchendo. Ó, aqui nós não temos o início dessa linha, mas nós temos lá 4 elevado ao quadrado. Bom, 4 vezes 4, 16, que é o resultado dessa potenciação. Então, raiz quadrada de 16 dá 4. E a última, eu só tenho 9. Bom, se é 9 aqui, aqui vai ser 9 elevado ao quadrado, que é 81. Então, raiz quadrada de 81. Beleza? Muito bem. Espero que vocês estejam tirando de letra aí as questões. Vamos lá. Próxima questão, número 3. Aqui fala sobre a Joana, Dona Joana. Questão número 3. Aqui diz que ela recebeu uma mensagem sobre uma exposição de obras e ela foi enviando essa mensagem para suas amigas. Então, a Dona Joana, ela recebeu e enviou a mensagem para 5 amigas. Então, vou colocar aqui, ó, Dona Joana. Então, a Dona Joana recebeu e enviou essa mensagem para 5 amigas. Amiga número 1, amiga número 2, número 3, número 4 e número 5. Então, vamos lá. Então, temos aí 5 amigas.
Se a gente contar, ela espalhou, então, já que ela espalhou para 5 amigas, é a mesma coisa que se escrevêssemos 5 elevado ao expoente 1, que dá 5 pessoas. Aí essa daqui, que é a amiga número 1, espalhou para 5 amigas. A amiga número 2 espalhou para 5 amigas. A número 3 para mais 5. A número 4 para mais 5 amigas. E a número 5 espalhou para mais 5 amigas. Se nós somarmos a quantidade de amigas aqui, vai dar 25. Então, 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 5, 10, 15, 20, 25 amigas, tá? Cada uma dessas aqui também enviou para 5 amigas. Então, se eu tenho 5 que enviam para 5, ela vai dar para 25 amigas. Vai enviar para 25 amigas cada uma delas. Que dá um resultado de 5 elevado ao cubo. Para saber o resultado disso, a gente soma tudo. Então, ficaria, vou colocar aqui no finalzinho, ó, 5 elevado a 1, mais 5 elevado ao expoente 2, mais 5 elevado ao expoente 3. 5 elevado a 1, 5 elevado ao quadrado e 5 elevado ao cubo. Somando tudo isso, que é 5 mais 25 mais 125, a gente vai ter 155 pessoas ou amigas recebendo a mesma mensagem. Tá legal? Muito bem. Então, essa é a questão número 3. Bom, vamos agora para a página 128, e aí nós vamos falar de números quadrados perfeitos agora, tá? Para fechar essa aula, números quadrados perfeitos. Tem alguns exercícios lá no início da página, mas estes vão ficar de tarefa de casa, tá? Então, primeiro, números quadrados perfeitos. Bem, quando a gente fala de números quadrados perfeitos, é aquele que tem como raiz quadrada um número natural. Então, se a gente pensar, vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Aqui fala algumas propriedades e consequências dos números quadrados perfeitos, mas para resumir, se a gente pensar assim, ó, o número 25 tem raiz quadrada? Sim, raiz quadrada de 25 é 5. Então, o número 25 é um quadrado perfeito. O número 81 tem raiz quadrada, o número 81? Sim, a raiz quadrada de 81 é 9. Então, o número 81 é um quadrado perfeito. Vou dar outro exemplo aqui. 49. Tem raiz quadrada o número 49? Sim, é 7. Então, o número 49 é um quadrado perfeito. Agora, vamos supor, se a gente colocar aqui, raiz quadrada de 8, tem um número que vezes ele mesmo dá 8? Não. Então, 8 não é um quadrado perfeito. Então, quando a gente consegue fazer a raiz quadrada daquele número, a gente diz que ele é um quadrado perfeito, tá? E aqui, nessas consequências, ele dá uma dica, ó. Sempre que o número terminar com algarismo 2, 3, 7 ou 8, ele não é um quadrado perfeito, tá? É uma dica aí que você pode usar caso você precise, tá bom? E aí nós temos lá na página 129 alguns exercícios falando sobre isso, ó. Temos alguns exercícios resolvidos, ó. Quais dos números a seguir são quadrados perfeitos? Bom, a resolução está mostrando que é o 25, o 49 e o 64. O 20 não é quadrado perfeito, porque não tem um número que vezes ele mesmo dá 20. O número 38 também não é um quadrado perfeito, porque também não tem raiz quadrada de 38, não tem como pensar em um número que vezes ele mesmo dá 38. E o número 50 também não, tá? Por isso, estes três valores, 25, 49 e 64, como estão aqui. Tá legal? E aí, para fechar, ó,
observe os números a seguir e identifique os que são quadrados perfeitos. Bom, dá para tirar a raiz quadrada de 1? Sim, a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Então, número 1, sim, é quadrado perfeito. Tá? Vamos ver o próximo exemplo aqui. 3. Dá para a gente fazer raiz quadrada de 3? Não dá para fazer raiz quadrada de 3, porque não tem um número que vezes ele mesmo que dá 3. Então, não é um quadrado perfeito. Tá legal? E o último aqui, 9. Raiz quadrada de 9. Tem raiz? Tem, é 3. Então, sim, o número 9 é um quadrado perfeito. Beleza, pessoal? Então, para fechar nossa aula, a tarefa de casa de vocês serão as páginas 128, os exercícios que ficaram lá na parte de cima, e a página 129. Tá legal? Bons estudos para vocês!